aqui, né? E aí, quem recebeu o materialzinho, o assunto chama eletrostática. Em resumo, é o seguinte: é o início do estudo sobre carga elétrica, beleza? Só vou dar uma revisada aqui, por causa dos meninos que chegou da outra sala. Então, hoje, a energia elétrica que a gente tem, que é um luxo, né, um conforto, já falo isso N vezes em todas as salas, não tem como a gente viver sem. Né? A eletricidade hoje é um fator primordial para acelerar nosso dia a dia. Então, todos os dias a gente usa de uma forma direta e indireta, não tem como a gente ficar sem. Né? E aí o que acontece? Dentro disso aí, a maioria dos estudos que a gente tem, eles surgiram lá na Grécia e foi do mesmo caso. E de lá para cá a galera vem estudando, aperfeiçoando, e aí a gente chega num modelo onde as coisas começam a dar um norte melhor, que é o átomo. O átomo a gente estuda ele de primeira mão lá no ensino fundamental, geralmente. A gente aprende um pouquinho sobre ele, as partículas fundamentais. Depois a gente reforça isso na química, no ensino médio. E agora a gente está no terceiro ano vendo ele de novo. Então o que é um átomo? O átomo é uma partícula bem pequenininha, né? A gente tem de vários tamanhos, porque a gente estudou sobre tabela periódica. E lá na tabela periódica a gente sabe que cada um tem um número atômico, cada um tem uma massa. Aí a gente aprende sobre raio atômico. Então cada átomo tem um tamanho diferente. E o que diferencia entre eles são a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Né? Alguns têm umas semelhanças atômicas que a gente estuda também, né? Que é isobárico, isoeletrônico, uns são isótopos, uns são isóbaros e assim por diante. Mas em um resumo, em geral, a gente vê essas diferenças entre eles. O nosso interesse aqui é relembrar o quê? Que um átomo ele é constituído de duas regiões. Né? O que seriam essas regiões? Uma que é interna e uma externa. A interna a gente chama de núcleo. E o núcleo ele tem prótons, que tem carga de sinal positivo, e eu tenho nêutron, que não possui carga elétrica, não tem uma simbolização. E na eletrosfera, que é a que fica orbitando o átomo, a gente tem o elétron, que a gente simboliza com carga de sinal negativo. E aí o que acontece? Esse modelo atômico que a gente estuda é aquele lá da química que a gente já vinha estudando. A gente estuda de Thomson, Dalton, aí depois Rutherford, isso é Rutherford-Bohr. A gente estuda no ensino médio, é o que a gente precisa. Certo? Então esse é o modelo atômico que a gente estuda. E aí o que tem a ver com eletricidade? Tudo a ver. Eletricidade, elétron. Não está embaçado, não. Quando a gente tem um fenômeno de eletricidade, seja esse proveniente, seja esse que está gravando pelo celular, seja esse que a gente tem no nosso corpo para ficar firme, não dormir, seja do raio, seja a gente encostar na pessoa e tomar um choque, qualquer um fenômeno de eletricidade, ele é proveniente por causa do elétron. O elétron ele sai de um átomo para outro, né, ou chega elétrons desse átomo e gera o fenômeno de eletricidade. Beleza? Então, antes da gente modernizar o uso da eletricidade, ela já existia aqui. E é um fator fundamental para nós, né, nos dias de hoje, atual. Beleza. E aí, quando eu tenho esse fenômeno que o elétron sai, o que acontece? Ou ele chega num átomo ou num corpo, então tudo que tem matéria vai ter átomos, eu vou ter o fenômeno de eletricidade. E aí eu tenho duas condições, quando um corpo está eletrizado e quando ele não está. Um corpo que não está eletrizado simboliza para mim que a quantidade de elétrons, que é carga de sinal negativo, é igual à quantidade de prótons, carga de sinal positivo. Então, um determinado corpo que tenha quantidades iguais de prótons e elétrons, naquele corpo, ele está neutro, que a gente fala, ele não dá choque. A cadeira de vocês, o caderno, o quadro, ou a caneta, a bolsinha aí, celular,
Todos esses objetos que a gente está encostando que tem matéria, tem átomos e está neutro, não está dando choque. Ainda bem, né? Certo? Então, coincide o que para a gente? Que a mesma quantidade de cargas positivas está igual de cargas negativas, de prótons e elétrons. Certo? E aí, quando eu tenho esse desequilíbrio, que é ou uma hora tem elétrons de mais ou elétrons de menos, aí gera um probleminha. Lembrando que é só os elétrons que saem de um determinado corpo. Então, quando um corpo perde elétrons, ele foi lá e perdeu elétrons. Em vez de ter a mesma quantidade balanceada, agora ele só tem 2. 4 elétrons foi embora. 4 elétrons foi embora. Esse corpo vai ter muito mais carga positiva, que são prótons, porque os elétrons foram embora, porque no estudo de eletricidade são os elétrons que saem de um determinado corpo. E aí o que vai acontecer? Esse corpo tem muito mais carga positiva, então a gente fala que esse corpo está eletrizado positivamente. Então agora ele dá choque. O que é um corpo eletrizado positivamente? É um corpo que perdeu elétrons. E quem está predominando nesse corpo são as cargas de sinal positivo, que a gente conhece como prótons. Beleza? Não é porque ele ganhou prótons, não. Mais uma vez, quando a gente mexe no núcleo de um átomo, tira aqui, desestabiliza ele, o assunto é outro. Física nuclear, química nuclear, emissão concedida. Então a gente estuda lá na radioatividade, vocês vão estudar esse ano, na verdade. Geralmente na grade de química a gente estuda esse ano. Que é radioatividade. O que é radioatividade? É um átomo que ele é muito grande, não é todos, né? Mas aí ele é instável e começa a perder partículas, para emitir radiação. Ou quando a gente faz lá fusão nuclear, a gente faz muita fissão, né? Aqui no nosso planetinha, que é as bombas nucleares, as usinas de reator nuclear. Então a gente está mexendo ali com o núcleo, beleza? Para produzir energia de uma outra forma, certo? E algumas já deu alguns pepininhos aí, a gente já conhece um pouquinho das histórias. Então toda vez que o corpo perde elétron, os prótons predominam, porque vai ter uma quantidade maior. Então eu falo que esse corpo está eletrizado positivamente. E aí eu tenho o processo inverso, onde em vez de eu perder elétrons, eu faço ganhar elétrons, bastante, muitos. E aí, em vez de eu ter uma quantidade igual de prótons e elétrons, eu tenho um excesso de elétrons. Eu tenho muito mais carga negativa do que positiva. Isso significa o quê? Que ele está passando uma quantidade de elétrons, então eu falo que esse corpo está eletrizado negativamente. Você tem no seu material. Então agora ele foi receber elétrons. Aí eu já fiz 2 perguntas, vou fazer essas perguntas e já vou responder também. Tanto porque vai ficar gravado aí, e tanto que alguns já têm anotado, quem chegou depois anota aí. Né? Como se diz, não dá para dormir no ponto. O que é um corpo eletrizado? É um corpo que tem ou excesso de elétrons ou falta. Um dos dois. Então, a condição para existir eletricidade, alguém tem que estar com excesso e com falta. Porque aí o elétron vai fluir. Porque qual que é a ideia da natureza, em resumo? Eu sempre comento isso com vocês. Buscar equilíbrio. A ideia dela é essa. Destabilizou alguma coisa na natureza, não fisicamente só falando. Biologia, química, física. Desestabilizou alguma coisa, o universo fala, opa, vamos organizar isso aqui. Vamos voltar naquilo. Talvez seja mais instantâneo, talvez demore um período moderado, às vezes é mais rápido. Na eletricidade é um processo que a gente usa mais rápido. Então, um corpo eletrizado é um corpo que possui excesso ou falta de elétrons. Tem no material aí, quem chegou da outra sala, depois grife. Eu marquei aí com os meninos onde está. E a outra pergunta essa é uma pergunta fundamental, já é questão de prova, né? Vocês marcou aí, passa para quem não tem. Onde é que está o lugarzinho aí? Isso já é uma pergunta de questão de prova. Claro que eu não vou fazer essa pergunta lá, não vai estar assim, mas você tem que compreender que um corpo eletrizado ou ele tem excesso de elétrons, tem elétrons de mais ou de menos. Beleza? Você já resolveu uma questão da prova. Eu te dei uma questão já.
A outra indagação, que pode ser uma questão de prova ou de um outro momento avaliativo, não sabemos onde vai estar, mas vai estar por aí, é o seguinte: um corpo neutro possui cargas elétricas? A resposta é sim. Um corpo neutro possui cargas elétricas? A resposta é sim. Justifica. Para ele ser neutro, ele tem que ter carga elétrica. Só que em quantidades iguais. Mesma quantidade que eu tenho de elétrons, eu tenho que ter de prótons. Senão ele não fica neutro. O corpo neutro não é porque ele não tem nem positivo nem negativo. Não, é porque ele tem. Só que em quantidades iguais. Beleza? Perguntas? Quem estava em outra sala, alguma pergunta? Agora é a hora. Não? Viemos aqui para isso. Então, beleza. Continuando. Isso. A gente vai ver mais lá na frente que quanto mais desestabilizado tiver um determinado corpo, desestabilizado que eu falo é, se ele tiver muitos elétrons ou muita falta, faz ele ter mais energia. Vamos falar assim. Mas lá na frente isso vai começar a fazer justo. Porque o que acontece? Que é um pré-requisito. Você tem que entender um pouquinho o que é eletricidade, o início ali, como funciona. Aí nós vamos chegar num assunto que é extremamente importante para os vestibulares, se chama eletrodinâmica. Que aí lá nós não vai ficar falando de corpo eletrizado positivo ou negativo. A gente vai falar de positivo e negativo, a gente já vai saber, bonitinho. E aí a gente vai calcular o fluxo de elétrons que passa ali naquele fio. Quanto mais elétrons passar, maior vai ser, vou falar assim, o choque, que é a intensidade, a amperagem. A gente vai estudar sobre isso. Aí tem como a gente calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, quanto maior esse desnível, mais corrente elétrica. Então, a grosso modo, professor, eu entendi aqui hoje, então, que o fio de energia lá de casa tem menos elétrons do que aquele fio de energia que a gente passa aí indo para Brasília, então, umas torres gigantescas que traz energia da hidrelétrica. Sim, lá tem muito mais elétrons. Certo? Ali tem um fluxo de elétrons muito maior. Aí, para chegar na nossa residência, a grosso modo, para você entender, vai diminuindo essa quantidade de elétrons. Porque não tem como ligar aquele fio direto ali na tomada, você pode acessar lá para carregar. Certo? Mas isso aí a gente vai estudando uma parte até compreender tudo bonitinho. Então vamos ter um processo, né? Para a gente compreender. Mas é esse caminho mesmo. Beleza. Seguindo aí, se tiver pergunta, faça também. Faz aí que nós já estamos aí. E aí é o seguinte, já aproveitando o gancho ali, já que ele perguntou de energia e tal, o que o Millikan fez, né? Ele fez o cálculo de energia elétrica de um elétron. Aí ele foi lá, né, no passado, fez o cálculo e descobriu que um elétron tem o valor de carga elétrica, como é negativo, então é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso tem no material, não recordo que lugarzinho não, mas tem aí. Professor, o que é isso? É o valor de carga elétrica de um elétron. Um elétron tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor de carga elétrica de um elétron. Já foi medido, já está pronto. O que significa? Que é mais fraco que um choque de pilha. Então, um elétron tem esse valor de carga elétrica. Esse C é de coulomb. Tem aí escrito no seu material. É a unidade de medida de carga elétrica, é coulomb. A gente vai trabalhar ela. Então, um elétron, quando eu recebo um elétron ou dou um elétron, aquele um elétron tem esse valor. Agora, tem corpos, que igual a gente já viu aqui, ó, que não vai ficar elétrons, vai ficar prótons. E aí o que acontece? Um próton também tem o mesmo valor, só que de sinal positivo. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor de carga elétrica de um próton. Um próton. E aí o que significa isso? Que a gente viu que agora, uma hora ele está eletrizado positivamente,
Porque tem mais prótons do que elétrons, e ora ele está eletrizado negativamente, que tem mais elétrons do que prótons. Então, quando ele tiver mais prótons do que elétrons, o valor de carga elétrica vai ser positivo. E quando ele tiver mais elétrons do que prótons, vai ser negativo. Tem como eu calcular? Tem, a gente vai fazer aqui agora. Eu calcular esse valor de carga elétrica. Certo? Perguntas? Não? Vou reforçar mais uma vez, a gente veio aqui para isso. Tem dúvida, tem que fazer perguntas. Quem conhece o Eduardo Marinho? Eu acho que ele tem um sobrenome, eu só conheço esses dois nomes e sobrenome. É um cara que tem uma Kombi, viaja por aí, tem uns pensamentos filosóficos, é brasileiro ele, vivo ainda. A frase dele é observar e absorver. Sabe quem é ou não? Ele falou o seguinte, eu assisti um vídeo dele ontem. Isso é bom. Vou mostrar aqui para vocês aqui. E ele tá certo em boa parte do que ele fala. Que não... Pareceu foi Eduardo Bolsonaro aqui, meu Deus. Nesse não, viu, YouTube? Não derruba, não. Aqui, ó. Nunca viu ele, não? Vocês ficam vendo, é Anitta, né? Um abraço aí, Anitta. Para que você ajude os professores a ganhar mais. Vocês nunca viram esse cara, não? Ele falando umas ideias lá, tem umas ideias massas, ele. Era de família rica, blá blá blá, já estou a historinha dele já, né? Já? Não, também não. Para quem trouxe. Já viu? Que eu tenho que trouxe o celular escondido e vai ver hoje, porque o algoritmo vai favorecer aí. Ele é um cara aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Eduardo Mendonça Marinho. É um artista plástico, escritor, ativista social, filósofo brasileiro. Aí eu escutei um corte delezinho ontem, lá no TikTok ainda. Agora o YouTube derruba mesmo. E aí o que acontece? Eu acho legal porque ele já estudou, né, em escolas. E eu também já estudei e fico pensando, né? Por isso que eu fico falando para vocês sobre algumas situações. E uma coisa que ele falou ontem foi sobre massacrar a nossa massa. E eu já comentei isso com vocês. Aqui, esse lugar é seu. Vocês têm que dar prioridade para o estudo. Eu falo que muitos dão prioridade, claro. Só que a gente vem mal acostumado desde lá de trás. Então, se você tem dúvidas, tem que fazer pergunta. E uma coisa que ele fala é isso. E ele falou justamente o jeito que eu faço. Eu explico a matéria e falo, tem dúvidas, tem perguntas? Ninguém fala nada, eu sigo a vida. Aí a gente fica mal acostumado com medo de perguntar. Mas tem que perguntar, viu? Esse não é o intuito da minha aula, claro. Em resumo, eu quis dizer que o sistema ensina nós a não perguntar. A gente tem medo. E eu não gosto disso na minha aula. Eu quero que você pergunte quando você tem dúvida. Então, beleza. Já que tá tudo indo, beleza. E também tá aí para nós, né? A gente tem uma equação. E ontem eu... Não, não é isso não, peraí. Ontem eu renovei o meu alvará com a professora. E ela autorizou. Já tá de bom humor ontem. Carga elétrica é igual ao número de elétrons doado ou recebido, que é igual ao valor de carga elétrica elementar. E aí eu falei para a galerinha, eles já estão sabendo aí, tem como a gente decorar isso aqui. Keila não estuda. É uma forma de se lembrar. A primeira equação que você está vendo esse ano de física, você vai precisar dela na prova. Não da Keila, mas da equação. Beleza? O que é a carga elétrica? Que é em Coulomb. O N é o números de elétrons doados ou recebidos.
E o Ezinho aqui é um valor de carga elétrica elementar, que pode ser mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O E nunca muda. E o Ezinho, que é o valor de carga elétrica elementar, ele vai estar lá na sua prova. Ele vai estar lá no Enem, se precisar. Meio difícil, mas vai estar lá. Meio difícil você precisar dele, na verdade. Geralmente o assunto é mais na frente. A gente vai chegar lá. Mas alguns vestibulares podem cobrar isso de vocês. E esse valor ele é dado para vocês. Você não tem que ficar lembrando dele, não. Certo? Claro, na prática, você vai fazendo, talvez você consiga memorizar mais fácil. Mas na minha prova você vai ter esse dado. E agora a gente vai fazer um exemplo. Quando que eu uso? Na maioria das vezes é para achar a carga elétrica. Mas pode ser para você achar o número de elétrons também. Um corpo falar, carga elétrica de um corpo é tanto. Qual que é o valor do número de elétrons que ele perdeu ou ele recebeu? Não sei. Aí a gente vai lá e faz a continha. Então vou repetir o mesmo exemplo que eu fiz aqui. Pelo menos um eu lembro que foi com 4 elétrons perdidos. O exemplo 1 seria um corpo que perdeu 4 elétrons. Que foi esse aqui, ó. Se ele perdeu 4 elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, porque os prótons vão predominar nesse corpo. Beleza? E aí, se ele perdeu 4 elétrons, viu aí, né? Falou mal dela, passou aí. Se você perdeu 4 elétrons, tem como você descobrir o valor de carga elétrica. Keila não estuda. Nunca passa, vou falar. Aí eu vou substituir que eu não tenho. O N é o número de elétrons, ou que perdeu ou que ganhou. Nesse caso ele fez foi perder. Então é 4. E o Ezinho é o valor de carga elétrica elementar. Se o corpo vai ficar eletrizado positivamente, Érica, eu uso do próton. Eu vou usar o 1,6 vezes 10 a menos 19 positivo. Porque o resultado tem que dar positivo, porque vai ficar positivamente. Isso vai fazer diferença? Claro, lá na prova lá eu posso... Pode ser um spoiler, hein? Ter duas respostas iguais, só que uma é positiva e uma negativa. Aí o que você vai fazer? Professor, o Edivan colocou duas respostas aqui. Aí vai chegar em mim e falar, esse tem que pensar mais um pouquinho. Tô dando dica aí, hein? Então é 1,6 vezes 10 a menos 19. Carga elétrica é igual. Aí você vai multiplicar só o coeficiente, que é 4 vezes 1,6. 6,4. O 10 a menos 19 você mexeu? Por que eu não mexi? Porque está em notação científica. Professor, não lembro notação. Tem que ir lá no... Tem que ir aí no YouTube. Vai estar lá nesse vídeo. Ou no TikTok também. Subiu nos dois lugares. Você vai lá e estuda um pouquinho notação. Você vai precisar. Porque agora, de agora até no fim, a gente vai enganchar em muita coisa com notação. Fica mais prático e rápido você estar resolvendo as coisas. Finalizei aqui, ó. 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Fechou, só isso. Ele vai continuar sempre coulomb. Ah, sim, sim, sim. Por quê? Eu não tive coragem de falar. Vocês falam para ela quando for lá. Você fala, professor, tem um babado, professor Edivan e tal. No caso, vai já denunciado. Deixa seu like aí que eu... Então, vamos lá. Vou só responder ele primeiro, viu? Física, vestibular, prova. Cara, os resultados vai estar em duas condições. Ou notação científica ou na forma decimal. Forma decimal é o número do jeito que ele é. Aberto, vamos falar assim. Certo? E 95% vai estar as respostas tudo em notação científica. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a trabalhar em notação científica. Porque você vai fazer uma prova, seja qualquer assunto de física externa, as respostas podem vir com forma decimal.
Mas o que vai prevalecer é você tentar trabalhar para deixar em notação. Talvez está ali só para te enganar. Que talvez você faz uma conta errada e dá aquele resultado. Então, todas as vezes a gente vai treinar para deixar em notação científica. Mesmo se depois precisar de tirar da notação. Tem alguns casos aí, tem exercício assim. Então, nesse caso aqui está em notação. Por que está em notação científica? Porque o coeficiente, que é o 6,4, está respeitando a regra bonitinho. Porque tem que ser 1 ou menor do que 10. E 6,4 está no meio. Tem que ser R$1 ou menor que R$10. Não pode ser R$10. Pode ser 9,99. Mas não pode ser R$10. Tem que ser menor. Então 6,4 está no meio. A gente já sabe disso, né? Acho que ficou mais claro. O positivamente, te respondi? Positivamente e o negativamente vem quando um corpo perde elétrons, quem fica lá no corpo? Os prótons. São as cargas de sinal positivo. Então, quando os elétrons vão embora, ele fica positivamente. Beleza? Porque tem mais prótons do que elétrons. Agora, quando um corpo recebe elétrons, ele vai ter muito mais elétrons do que prótons. Então, ele fica mais negativamente. Vou falar da continha agora. Triste a realidade. Tá bom, obrigado. Só fechar aqui. Só fechar aqui. Aí, quando eu tô na continha aqui, ó. Quando que eu sei que eu tenho que usar positivo ou negativo? Aí você tem que ler o exercício e entender se ele perdeu ou ele ganhou. Se ele perdeu, fica só os prótons. Se ele ganhou, ele vai ter excesso de elétrons. Então, uso negativo. Então, é o que? Para você ficar bom, é refazer exercício. Se só pegar minha aula, responder e pronto, já estudei Pedivan aqui. Na prova não... Aí vai continuar errando. Falou, valeu. Deixe seu like. E obrigado. Mais tarde tá lá para vocês lá.